bom dia a todos e a todas e a todos. É com imensa satisfação que iniciamos nossos trabalhos nesta manhã do dia 30 de setembro de 2021, no terceiro encontro integrado de pesquisa e formação e o quarto encontro de pesquisa do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, subordinados ao tema central, a reinvenção dos processos educacionais e as desigualdades presentes nas trajetórias escolares, que tem como objetivo principal contribuir com o campo científico, tendo foco a discussão, análise e disseminação das experiências acadêmicas acerca das múltiplas temáticas que permeiam o campo da educação, congregando pesquisadores para discutir, debater e refletir sobre as alternativas para o enfrentamento dos desafios postos pelo atual quadro de exclusão social e educacional em nosso país, tendo como horizonte o entendimento de que a luta pela melhoria na qualidade da educação é uma questão social de direitos humanos. Eu sou o professor Michel Gabriel Duarte Moraes e farei a mediação desta mesa temática que visa discutir sobre o papel da gestão da educação e as desigualdades educacionais que nascem na escola são refletidas nela. Iniciaremos nosso diálogo, na qual cada debatedor fará uma exposição sobre a temática em 40 minutos e após abriremos 20 minutos para o debate. Convidamos a professora doutora Elisângela Fernandes Martins, da UEMA, onde é doutora em Educação pela Universidade Federal do Piauí, mestre em Educação pela Universidade Federal do Piauí, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão, especialista em Psicopedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente é professora auxiliar 1 da Universidade Estadual do Maranhão, gestora adjunta do Colégio Municipal Antônio Rodrigues Weiman, secretária municipal de Educação, Ciências e Tecnologias de Caxias, tem experiência na área de educação, com ênfase principalmente na formação docente, ensino e práticas pedagógicas, identidade docente e gestão escolar. É pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Educação, da Psicologia Sociohistórica, possui publicações em congressos nacional e internacional no campo da formação docente e da gestão escolar. Fique à vontade, professora doutora Elisângela Fernandes Martins. Obrigada. Quero agradecer imensamente o convite. Aqui eu faço na pessoa da professora Laurilene Lopes, que chegou até a mim com o convite para participar dessa mesa, para que a gente pudesse discutir um pouco essa perspectiva do papel da gestão da educação e as desigualdades educacionais. O meu campo de pesquisa no doutorado foi a gestão. Então, eu vou focalizar um pouco nessa perspectiva que eu já discuto sobre o papel do gestor e tentar buscar, através da minha fala, pontuar essas perspectivas das desigualdades existentes na escola. Então, eu vou pontuar não a perspectiva da gestão da educação, numa perspectiva macro, mas na perspectiva do chão da escola, nessa perspectiva da gestão democrática, da educação democrática que acontece na escola e suas dificuldades. Pode passar o primeiro slide. Não está passando na minha tela. Passou agora. Então, a princípio, para, vamos dizer assim, acalorar essa discussão, eu trago um trecho de um poema de Cecília Meirelles, O Vento, que eu acho muito significativo quando nós vamos discutir essas perspectivas das desigualdades, dessa movimentação social existente, dos fatores que influenciam e determinam o nosso ser, sentir e agir no mundo. Cecília diz assim: o vento é o mesmo, mas sua resposta é diferente em cada folha. Somente a árvore seca fica imóvel entre borboletas e pássaros. Então, cada um de nós, nesse momento, vai ter acesso a essa conversa e ela vai nos tocar de maneira diferente, assim como a educação nos toca de maneira diferente, né? Então, pode ser o mesmo vento, mas a maneira que ela nos atinge diferentemente. Então, nós não somos árvores secas, nós não ficamos imóveis em meio às desigualdades, às diferenças, às dificuldades,
a falta de possibilidades. Assim como não ficamos diferentes também quando nós temos essa possibilidade de sermos diferentes. Então, é com esse poema que eu abro a discussão, dizendo que nós somos seres humanos e que nós somos determinados por esse contexto social e histórico. Pode passar. Então, é preciso que a gente compreenda como é que se constitui a gestão escolar. Então, é interessante que a gente veja a gestão escolar como um processo que é mediado por produções históricas, por produções sociais. Então, a gestão escolar que eu tenho hoje e a forma como ela se organiza, eu sou uma gestora escolar, não é a mesma forma, por exemplo, de quando eu vivenciei o meu ensino fundamental na década de 80 e como se processavam os gestores naquela época, nem como quando surgiu a gestão escolar. Então, é preciso que eu conheça esses mediadores que constituem a gestão escolar para que eu possa conhecer, identificar as características da gestão escolar, como ela se apresenta hoje. Então, Mézaro nos diz que é preciso que a gente evidencie essas múltiplas determinações para que a gente consiga apreender como ela se constitui na sua totalidade. Então, não dá para se distanciar da realidade concreta, para que a gente possa conhecer a gestão, para que a gente possa conhecer quais são as dificuldades enfrentadas e se a gestão, da forma como ela se constitui hoje, ela é possibilidades para o enfrentamento dessas desigualdades ou ela materializa ainda mais essas desigualdades. Então, nós só vamos conhecer isso quando nós partirmos para uma análise da realidade. E, para isso, é interessante conhecer o ontem, numa perspectiva dialética, ver essas mudanças, ver se houveram saltos qualitativos, né? Porque transformação a gente sabe que não aconteceu, mas aconteceram inúmeras mudanças nessa forma de ser, de agir, né? E de realizar a gestão escolar no chão da escola. Por favor. Então, existe toda uma perspectiva de movimentar o nosso pensamento. Então, o que é a gestão escolar para mim? A gente já começa a se questionar dessa própria perspectiva do nome, gestão escolar, né? O gestor escolar. Quem é o gestor escolar ontem? O diretor do passado, né? Será que nós nos comportamos hoje e toda a perspectiva legal faz com que a gente se comporte hoje de forma diferente? Né? Aí traz para essa perspectiva de quando fala em gestão, já parece que se associa à palavra democrática. Então, o que é essa democracia? O que é a gestão democrática? Será que nós temos na nossa escola uma gestão democrática? Para que nós tenhamos uma gestão democrática, é preciso pensar numa educação democrática. E a educação democrática é aquela que dá acesso, que dá a possibilidade da permanência e que garante a aprendizagem. Então, na evolução do processo histórico, nós vimos que, a cada momento, nós tivemos perspectivas diferentes, políticas públicas enganjadas de maneira diferente, que, por exemplo, buscavam o aluno para a escola, as matrículas, matricular, mas não garantia a permanência. Aí nós tivemos outras políticas públicas que já buscavam essa matrícula, esse acesso, e buscava garantir também a permanência. E hoje a gente luta para ter acesso, permanência e garantir uma aprendizagem significativa. Enquanto nós não tivermos todos os nossos alunos em idade escolar matriculados, frequentando e aprendendo, nós não teremos uma educação democrática e teremos muita dificuldade de sermos também uma gestão democrática. Por favor. Então, essa administração e gestão escolar são termos que hoje ainda se confundem, mas que os autores possibilitam, vamos dizer assim, compreensões diferentes e até uso diferente. Mas como as questões que se processam e se materializam em nossa vida, elas não se desfazem facilmente,
nós comumente também usamos o termo administração. Paro, ele diz que esse termo gestão e administração, para ele, são sinônimos. Ele não vê diferença. Ele vê essa administração como essa possibilidade de usar esses recursos racionalmente a fim de atingir um objetivo, né, de uma atividade fim, mas que ele não vê diferença nessa perspectiva do que é gestão e do que é administração. Coelho e Voss já diz que são diferentes. A própria palavra tem significados diferentes, né, do que é gestão e do que é administração. Luke já diz que gestão caminha para a perspectiva democrática, enquanto a administração já se reveste de uma perspectiva mais burocrática. Minto já diz que para eles são diferentes, mas que a gestão não tem tanto esse caráter democrático como alguns dizem, porque ele entende que a gestão existe alguém que pensa e a gestão apenas executa. Então, a gente percebe que muitos autores vão tendo compreensões diferentes nesse universo do que é a administração e do que é a gestão escolar. Mas nós, eu, enquanto pesquisadora, prefiro usar o termo gestão porque é o termo que é adotado pela Constituição e por todos os documentos oficiais. Por favor. Então, a gestão ela é entendida hoje como um produto de uma longa evolução e de contradições de interesses políticos em jogo na sociedade. Então, nós temos que entender uma coisa, que os determinantes sociais e políticos determinam a forma de agir e de produzir a sociedade. Quando foi que nós tivemos o avanço da escola pública? Mediante o fator econômico que exigiu a mão de obra qualificada, a revolução industrial. Então, foi o fator econômico que determinou a educação. E o que era como era que era para ser processado, as informações que deveriam ter. Mais tarde, a perspectiva da educação profissionalizante, da educação tecnicista, um outro movimento econômico. Então, a gente percebe que esses determinantes sociais, eles interferem grandemente. E aí a gente pergunta, lá no tema da nossa conversa de hoje, o papel da gestão escolar e as desigualdades. Então, a gente percebe que existe toda uma esfera, todo um conjunto de fatores e de determinantes sociais, políticos, econômicos, que determinam esse agir da escola. E é por isso que nós temos uma complexidade tão grande de fazer com que essa educação seja democrática, porque essa democracia parece mais uma maquiagem para dizer que ela atende a essas necessidades, quando, na realidade, ela é pensada não para atender esse processo de humanização, como disse a Viane, que é o papel da escola, né? Transmitir os conhecimentos sistematizados, produzidos pela humanidade, fazer esse processo de humanização do homem. Mas a nossa sociedade capitalista, individualista, como ela faz com que a escola esteja a seu serviço para atender às necessidades dessa economia, para atender às necessidades desse público que domina o social. Então, Paro nos diz que, para melhor compreender, é preciso examinar a natureza e a estrutura social determinada. Então, nós só conseguimos compreender a gestão de hoje quando nós compreendemos que tipo de sociedade nós estamos inseridos, né? Que sociedade é essa? Né? Qual é essa sociedade que nós fazemos parte? Quais são os seus interesses? E ela está a serviço de quem? Né? De quem está a serviço? Pode passar, por favor. Então, a gestão escolar, ao longo do tempo, ela vivenciou esse movimento dialético de surgimento de novas formas, mas não de transformação. Não houve a transformação da velha gestão para uma nova gestão. Por quê? Porque desde os primórdios da gestão escolar, ela está a serviço de uma determinada classe, de interesses relacionados à questão do poder. Quem que coloca o gestor, quem que tira o gestor. O gestor é um cargo de confiança de quem? Então, se nós observarmos, mesmo
tendo um capítulo da Constituição destinado à educação, mesmo na Constituição, tratando a gestão democrática das instituições públicas como um princípio constitucional, essa democracia, mesmo a gente tendo os órgãos colegiados que buscam essa participação, nós não temos em nós a cultura da participação. O que nós temos em nós é a cultura da centralização, da obediência, do diz que eu faço, me diga aí o que é para fazer, que eu vou fazer. Aí a gente vai lá para Minto, quando ele diz que alguém planeja e os outros executam. É como se alguém planejasse e nós estivéssemos aqui apenas para obedecer e realizar as políticas públicas, para realizar as determinações. E nós temos dificuldade dessa participação. E quando nós somos chamados a essa participação para vivenciar esse movimento de constituição de uma perspectiva mais democrática, nós esbarramos num contexto histórico em que nós fomos, de certa forma, acostumados a obedecer. Né? E nós temos que romper essa barreira. Vamos lá, porque eu tenho tempo, né, gente? Então, a gestão escolar... Né? Na gestão escolar, o novo é representativo somente de algumas mudanças. Nós não temos transformações, mas nós temos mudanças, e é interessante pontuar essas mudanças. Eu não estou aqui dizendo que a gestão escolar de hoje é igual à gestão escolar de um século atrás. Nós sabemos que a partir da década de 90, houve toda uma caracterização desse gestor. Esse gestor escolar passou a administrar recursos financeiros na escola. Esse gestor escolar passou a vivenciar experiências diferenciadas que fez com que ele tivesse necessidade de se modificar, não de se transformar. Nós temos o projeto político-pedagógico e tantos outros projetos que nós temos que ter a comunidade inserida na escola. Por favor. Então, algumas mudanças, por exemplo, esses pontos dessas mudanças foi resultado da minha pesquisa de doutorado, que a gente viu que, por exemplo, atualmente o gestor ele necessita de uma formação inicial para o cargo, não é qualquer pessoa indicada na comunidade, tem que ser um professor com formação. Nós vimos que a partir da Constituição de 1998, o gestor escolar ele passou por uma perspectiva de mudança na questão dos princípios constitucionais. Hoje é gestão escolar e não administração escolar. Nós vimos que existe uma composição de uma equipe que gerencia a escola. O diretor não é mais o senhor de tudo, o diretor-geral é que manda e desmanda. Existe uma equipe que colabora para essa gestão, o coordenador, o diretor adjunto, o diretor-geral. Existe uma organização de conselhos que ajuda e que auxilia o gestor. Existe a perspectiva do projeto político-pedagógico e a participação da comunidade escolar nas tomadas de decisão. Então, todos esses são aspectos que configuram mudanças e que configuram também a possibilidade de trabalharmos essas desigualdades que são tão fortes dentro da escola, e a gente percebe na escola essas disparidades a cada momento. A pandemia realçou ainda mais essa disparidade, né, das desigualdades, do acesso à tecnologia. Antes nós dizíamos todo mundo tem um celular, agora nós temos certeza que nem todos têm celular e que nem todos têm acesso à internet e que nós temos muita dificuldade na educação tecnológica, tanto por parte de nós, professores, como por parte das famílias, dos alunos, né? Vimos quanto é grandioso esse problema das desigualdades sociais. A pandemia evidenciou isso de uma forma monstruosa, de uma forma que nos aterroriza, de uma forma que afetou de uma maneira devastadora a qualidade da educação. Por favor. Então, a administração e a gestão escolar, ao longo do tempo, como eu falei, tem significados diferentes. Eu trouxe um conceito meu para a gestão escolar, que é essa prática educativa intencional, que realiza ações para organizar e articular as necessidades da comunidade escolar, visando o desenvolvimento do processo educativo. Então, eu vejo a gestão como esse processo intencional de realizar ações
ações que visem desenvolver a atividade educacional. Então, a atividade fim da gestão é o processo educacional. E, às vezes, a gente entende o gestor como aquele que é do administrativo, né? E esquece que, na escola, todo o administrativo culmina para a realização do pedagógico. Até uma lâmpada que se troca na escola, o fim último dela é favorecer a aprendizagem, é favorecer o pedagógico. Então, o gestor, ele precisa ter isso em mente, que a sua atividade fim, né, na sua ação, é o processo ensino-aprendizagem de cada um dos alunos. Por favor. Então, existem, voltou aí, eu arrumei e voltou. Existem significações diferentes para essa perspectiva da gestão escolar, de vários nomes que os gestores foram ao longo dos tempos. Aqui eu vou passar rapidamente só para dizer que nós, gestores, já fomos chamados de nomes diferentes, quando nem sabíamos que nós éramos gestores. Por exemplo, com os jesuítas, prefeito de estudos, depois diretor-geral de estudos, depois professor-diretor. Então, são nomes que foram dados a funções que eram bem parecidas a funções que nós executamos hoje, que nós desenvolvemos hoje. E existem perspectivas semelhantes e diferentes nessas funções, que faz com que a gente entenda, né, numa perspectiva histórica de pesquisa, que antes de surgir a função do gestor escolar, já havia a necessidade dessa função, de desenvolver essa atividade da gestão. Tá certo? Vamos passando. Então, nós tivemos o professor-diretor e nós tivemos também o diretor de grupo escolar, e esse diretor de grupo escolar foi o grande marco para nós termos o diretor na escola. Quando as várias salas se juntaram num único espaço, constituindo o grupo escolar, nós tínhamos necessidade de alguém que administrasse naquele local a escola, e nós tínhamos necessidade de um diretor-geral e de um vice-diretor, né? E só posteriormente, a partir da década de 1930, no Brasil, que nós fomos começar a ter uma formação específica para esse gestor, que entra o administrador escolar, que era uma das habilitações do curso de pedagogia. E, a partir da década de 90, após a Constituição de 1988, nós começamos a trabalhar nessa perspectiva do gestor escolar, que nós estamos até hoje, né, nos familiarizando com essa perspectiva da gestão democrática, lutando para que numa sociedade capitalista como a nossa, que prega justamente o contrário da democracia, a gente consiga materializar a gestão democrática. Por favor. Então, a gestão escolar no Brasil, ela teve início com essa denominação de administração escolar, e a gente vê isso pelos primeiros escritos, mais ou menos, por 1930. E aí, os ideais progressistas foram dando conta desse favorecimento da gestão, até quando nós tivemos os movimentos que deram essa perspectiva da gestão escolar democrática, mas temos como um dos marcos bem fortes para essa perspectiva da administração e para a expansão da escola pública a expansão industrial no país, que fez com que tivéssemos necessidade de qualificar mão de obra barata, em curto prazo, com doses homeopáticas, somente para trabalhar e servir ao capital. Por favor. Então, após 1970, surge essa perspectiva da gestão escolar e começa a se discutir com mais força, e os movimentos sociais da década de 80 faz com que a gente lute por essa perspectiva da democratização da escola pública, pelo avanço da escola pública, pela educação pública de qualidade, e aí nós temos a Constituição Federal, né, que coloca como princípio a gestão democrática nas instituições de ensino pública. Por favor. Então, a construção dessa convivência democrática, ela ocorre de forma processual, não como algo implantado a partir de decisões. Então, não é dizer assim, a partir de hoje a gestão vai ser democrática. Tudo isso é um processo, tudo isso emana lutas, embates, e é o que nós estamos nele até hoje. Nós temos dificuldade em todo o território nacional, por exemplo, de fazer valer a eleição para gestor escolar.
Nós temos dificuldades nisso. Poucos estados, e o estado que mais, vamos dizer, aparece nas pesquisas como o estado que mais tem eleições para os diretores, são os estados do Sul e São Paulo, né? A escola, ao construir um compromisso de conveniência democrática, necessita do amparo legal do regime para garantir o exercício da democracia na escola. E eu ressalto, mesmo tendo essa garantia constitucional, institucional, ainda é bastante complexo desenvolver uma gestão nos moldes democráticos, e é bastante complexo também trabalhar com todas as desigualdades que muitas vezes, e a maioria das vezes, não surgem no chão da escola, mas tem na escola também aspectos que realçam e reforçam essa desigualdade. E a gente precisa ter um nível de conscientização e praticar e materializar essas lutas para que a gente consiga realmente fazer uma educação mais democrática e trazer uma escola mais inclusiva, porque a escola parece estar muito nessa perspectiva só de integrar e não de incluir. E isso, nessa esfera econômica, é muito forte. Só um momento. Está gravando ao vivo. Obrigada, gente, porque eu estou aqui na escola. Então, vamos lá. Então, nos últimos anos, as discussões sobre o papel da gestão democrática e participativa no âmbito escolar estão presentes nos debates promovidos pelos governos, pelos diretores, pelos professores. Então, isso é um avanço muito significativo, a gente poder ter uma sala como essa, em que a gente pode falar de gestão democrática sem medo de represárias, porque já se pode discutir o processo de democratização, porque antes nem isso se podia. Então, quanto mais nós tivermos ambientes como esses, de pauta de discussões, que levantem essa perspectiva da participação, da necessidade de participarmos, da necessidade de discutir essas desigualdades que são tão fortes na escola e trazê-las para esse debate, isso é muito significativo, né? Então, isso faz com que a gente busque uma educação de qualidade, isso que faz com que a gente discuta a necessidade formativa nossa de professor. Por favor, Michel. Então, qual é a função do gestor nessa perspectiva democrática? Então, o gestor é aquele que tem papel de liderança sem ser autoritário. Ele precisa exercer essa coordenação dentro dessa instituição, para que ele consiga evidenciar também nessa perspectiva desse olhar democrático, ele consiga ver a perspectiva das desigualdades e ele consiga trabalhar isso juntamente com os seus professores, não achando que isso é responsabilidade do Estado, achando que isso é responsabilidade da família, mas se sentindo partícipe de todo esse conjunto de responsabilidades que chegam à escola. Então, é preciso entender o papel dos professores, o papel da comunidade, e o gestor ele vai ser este articulador. Ele é um professor, ele tem que ser um professor, ele tem que conhecer toda essa perspectiva das relações de teoria e prática, da prática pedagógica, da prática docente, para que ele possa mediar possibilidades de uma educação mais inclusiva. Eu digo possibilidades porque tem muita coisa que foge à nossa responsabilidade. E a gente pode e deve até recorrer a Freire, que a gente sabe que a educação não pode mudar o mundo, mas sem ela também não se consegue mudar a sociedade. Então, nós precisamos confiar nesse poder da educação, mas nós não devemos dar ao professor e ao diretor o papel salvacionista, que ele vai salvar tudo. Não é assim. Por favor. Então, enquanto autoridade escolar, o gestor ele tem que assumir a tomada de decisões. E aí entra a importância de uma gestão autônoma, de uma gestão que consiga estabelecer contato com seus professores e decidir por determinadas ações no chão da escola. Por favor. Então, o diretor ele tem que ser, por identidade, um educador, porque, sendo um educador, ele vai conseguir
conhecer melhor todo esse processo educacional. Então, o Gomes diz que o diretor, ele precisa ser um professor para que ele consiga desempenhar essa função de educador dentro da escola e tirar da sua cabeça que ele é o administrador, né? Ele é um educador à frente da administração da escola. Por favor. Então, o Libânio, ele apresenta atribuições a esse gestor educacional que vai desde as atividades pedagógicas, as atividades administrativas, a necessidade de promover a interação com a comunidade. Então, o gestor, ele tem que ser aquele mediador, ele tem que ser um bom comunicador, ele tem que ter essa possibilidade de se comunicar bem com a comunidade e de buscar na equipe esse favorecimento de uma gestão democrática e, especialmente, conhecer a legislação, para que ele possa buscar essas possibilidades de trabalhar essas desigualdades tão fortes e favorecer o andamento de uma educação de qualidade. Por favor. Então, um dos aspectos indispensáveis para se trabalhar na escola hoje é a formação continuada, que nós temos muita dificuldade de trabalhar a questão da formação continuada. Ela é uma condição necessária para que a gente avance nessa busca de uma educação democrática e de qualidade. Por favor, está faltando poucos minutos. Então, Luke diz que o diretor da escola, ele tem essa responsabilidade máxima de realizar e desenvolver o alcance desses objetivos educacionais. Ele precisa ser esse dinamizador, ele tem que ter esse esforço de controlar os recursos, ele precisa ter essa posição central sem ser centralizador. Ele precisa ser um líder dentro da escola. Por favor. Então, o diretor, ele é um protagonista, e ele não é um protagonista sozinho, ele é um protagonista junto com a sua equipe, que já foi falado, é o diretor-geral, o diretor adjunto e o coordenador pedagógico. Eles, os três em equipe, eles podem solicitar das instâncias colegiadas a participação, e eles juntos conseguem dividir suas atribuições e buscar ver essas desigualdades tão presentes na escola, as desigualdades econômicas, sociais, as dificuldades de aprendizagem, tudo isso tem que ter esse olhar diferenciado para que a gente consiga buscar caminhos para se trabalhar. Por favor. Então, existem alguns princípios que norteiam essa participação, o diálogo, a participação, o projeto político-pedagógico, o conselho escolar. Nós não podemos pensar todo este processo da gestão sem o diálogo, sem a participação, sem a efetivação do projeto pedagógico da escola e sem a efetivação dos conselhos escolares. Essas entidades colegiadas, elas têm que ser vivas e elas precisam participar para além do dizer eu concordo com o que você diz, diretor. Porque só quando nós conseguirmos trabalhar essa cultura da participação na escola, nós vamos poder trabalhar melhor as desigualdades que se apresentam. Porque enquanto nós não tivermos essa visão de coletivo, nós vamos achar sempre que as desigualdades, que as dificuldades são de responsabilidade de outrem e não nossas. Por favor. Então, a educação pública é um espaço de formação, a escola pública, ela deve ser esse espaço de formação integral. A Constituição prevê que a escola pública seja esse espaço. Nós temos que entender a escola pública como essa grande possibilidade de trabalhar as dificuldades sociais. A educação como uma grande ponte, né, para se cruzar essa barreira da discriminação, da desigualdade, da fome, de muitos outros problemas sociais. Mas, para isso, a gente precisa ter parcerias com o Estado. O Estado não pode abrir mão das suas responsabilidades por meio das políticas públicas. As famílias não devem abrir mão das responsabilidades educacionais dos seus filhos. E nós, professores, da nossa responsabilidade de fazer acontecer o processo de ensino-aprendizagem. Por favor. Então, na Constituição, no artigo 205, ele trata muito bem desses pontos das responsabilidades nossa em relação à educação. Por favor.
Então, a Constituição já prevê. E também nós temos outras instituições, outras leis, como a lei, o Plano Nacional de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases, são terrenos institucionais que precisam ser conhecidos pelos diretores, precisam ser conhecidos pela família, para que a gente consiga estabelecer processos de construção, vamos dizer, de meios que nos dê possibilidades de trabalhar essas desigualdades, mas ressalto, nós precisamos trabalhá-las, mas a gente tem que ter a noção de que isso é complexo, só não podemos desistir, mas é muito complexo. Pode passar. Então, nós temos o Plano Nacional de Educação, que esse Plano Nacional prevê essa possibilidade de trabalhar em 10 anos problemas educacionais. E nós estamos finalizando o nosso Plano Nacional de Educação, e deles nós só tivemos 2 ou 3 metas alcançadas, das 20 metas que nós temos. Temos 2 alcançadas integralmente, eu acho que as outras parcialmente. E nós temos todas as outras metas sem serem alcançadas. E aí a gente percebe quanto que é difícil mudar a educação do país quando nós temos o congelamento dos gastos educacionais, como investir na educação, como investir em toda essa melhoria necessária. Nós tínhamos um plano muito bom, mas que infelizmente está aí acabando e suas metas não foram alcançadas. Vamos lá. Então, a escola pública é uma conquista importante para o direito à educação e para a democracia como um todo, porque efetivamente está disseminada pelo país. Esse equipamento tem a potência de territorializar os direitos, de fomentar a participação social e de formar para a vida e para a democracia, mas é uma potência não realizada. E aí nós já temos o discurso de que a escola pública não serve, nós temos que parar com esse discurso, nós temos que entender que a escola pública é uma potência, e é uma potência que tem que ser materializada, que tem que ser trabalhada, que tem que ser vivida. Por favor. E para encerrar, dentro do meu tempo, eu trago uma poesia. Comecei com Cecília Meirelles e vou terminar com Fernando Pessoa, que essa poesia me diz muito, né? Espero que diga para vocês também. Tempo de travessia. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo de travessia muito grande, em que foi preciso a gente aprender novos hábitos. Nós passamos por sofrimentos muito grandes, estamos passando ainda por incertezas, onde foi evidenciado muitas das nossas fraquezas, mas nos mostrou também muitas outras possibilidades, e evidenciando essas fraquezas, mostrou os pontos que nós éramos fortes. Então, Fernando Pessoa diz que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já não têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, sempre nos é colocado essa questão da travessia. E esse é um tempo de travessia, esse tempo de abandonar essas roupas que já têm a forma do nosso corpo, sair da nossa zona de conforto, buscar outras possibilidades, buscar aprender, dizer o que a gente não sabe, para que a gente consiga fazer e não ficarmos prisioneiros à margem de nós mesmos. E aí, se não ousarmos fazermos essas travessias, não vamos ter conhecido nem a nós mesmos. Né? Paulo Freire diz que a gente precisa desses enfrentamentos, desses desafios, para que a gente possa se reconhecer como pessoa. Então, nós precisamos nos reconhecer como pessoas, como professores, como gestores, para que a gente possa entender o papel da gestão nessa perspectiva de trabalhar as desigualdades, que a gente possa conhecer quais são as desigualdades que assolam o chão da nossa escola. Elas são provenientes da nossa escola ou de outros espaços, né? E como nós, professores, podemos trabalhar isso? Então,
Muito obrigada a todos. Espero concluído com vocês, com o objetivo dessa mesa. Então, meu muito obrigada. Estou aberta aqui às considerações. Ótimas colocações, professora Elisângela. E após o esboço, né, a admissão das outras professoras, iremos abrir um espaço para algumas perguntas e até mesmo elogios. Teremos agora a admissão da professora mestre Maria do Amparo Holanda, Secretaria Municipal da Educação de José de Freitas, Piauí. Professora Maria do Amparo é graduada em Pedagogia e Administração Escolar pela Universidade Federal do Piauí, é graduada em Pedagogia e Magistério pela Universidade Estadual do Piauí, pós-graduada em Didática, pós-graduada em Psicopedagogia, pós-graduada em Educação à Distância, mestre em Educação pela Universidade Federal do Piauí, tem experiência no ensino superior desde 1998, foi diretora acadêmica e geral da Faculdade do Vale do Itapecuru, foi coordenadora de tutora, né, NEAD da UESP, do curso de pós-graduação em Educação Infantil em Teresina, Piauí, foi professora e substituta da Universidade Federal do Piauí, do Instituto Federal do Piauí, em Teresina, Piauí. Atualmente é professora substituta da Faculdade das Ciências Médicas, do Campus Central e da Universidade Estadual do Piauí, Campus Pirajá, superintendente da Secretaria Municipal da Educação em José de Freitas. Fique à vontade, professora mestre Maria do Amparo Holanda. Bom dia a todos os participantes, bom dia aos colegas, a Elisângela Martins, muito prazer em revê-la, minha conterrânea, a professora Regina Barbosa. Bom dia. Gostaríamos de apresentar os slides. Só um momento aqui, por favor. Quero agradecer à professora Neide Guedes pelo convite. E aqui fazendo a organização, Gabriel, aqui dos slides. Gabriel, precisando da sua ajuda como universitário, me ajuda aqui, que nós estamos querendo inserir o slide, não estou conseguindo, Gabriel. Então, você pode enviar para mim também, que aí dá para a gente espelhar aqui. Não entendi, Gabriel. Você pode estar enviando também para mim, que eu posso estar espelhando aqui. E o que está aparecendo, que você está apresentando, mas não aparecendo. Vai enviar para mim.
Meu Deus do céu. Tá ficando aqui. Ele não está. Conseguiu me enviar não, professora? Pode enviar ele via WhatsApp também. Vou enviar o WhatsApp que ele está querendo. Vou enviar para ele. Ele está vendo agora. Não dá tela para ele. Aconteceu. Aqui. Agora Também lá.
Enquanto a professora Mariana parou no slide, agora teremos dar continuidade, né, com a professora Regina Lúcia Barbosa dos Santos. Ela é da SEDUC Piauí, da SENEC Teresina, possui graduação em licenciatura plena em Pedagogia, com habilidade pela Universidade Estadual do Piauí, atua na área de gestão escolar. Gabriel, não estou conseguindo ouvir, você está me ouvindo? Sim, professora. A professora Regina, ela vai entrar agora e logo após a ignição. Bom, pode ser? O microfone está ligado. Está me escutando, professora? Você se refere a mim, Gabriel? Eu estou ouvindo. Você está conseguindo me ouvir? Sim, estou escutando, ouvindo, professora Amparo. Estou avisando que a professora Regina vai dar agora sua ignição e logo após você, pode ser? Certo, professora Regina? Por mim, tudo bem. Eu não sei se a professora Amparo compreendeu o que você está falando. Tá bem. Agora teremos a ignição da professora Regina Lúcia Barbosa dos Santos, SEDUC Piauí, SENEC Teresina. A professora Regina Lúcia possui graduação em licenciatura plena em Pedagogia com habilidade pela Universidade Estadual do Piauí, atua na área da gestão escolar, é supervisora pedagógica de ensino da Secretaria Estadual da Educação, Piauí, e como pedagoga da Prefeitura Municipal de Teresina. Tem ampla experiência na área da educação, com ênfase na formação continuada de professores, em aplicação e práticas de estudos. Fique à vontade, professora Regina Lúcia Barbosa dos Santos. Muito obrigada a todos. Bom dia, primeiramente. Quero me reportar à mesa em nome dos meus conterrâneos, da professora Amparo Holanda e também do Tiago Pereira, através do qual eu fui convidada para esse evento, né? Recebi o convite da professora Neide Guedes e assim estendo os meus agradecimentos a todos os presentes nesse momento. Para esse momento, para essa conversa, a minha perspectiva foi sobre um relato de experiência pessoal, também pautada em uma reflexão crítica do papel do gestor da educação e, principalmente, a reflexão voltada para as desigualdades que podem, né, emanar desse processo ou ser refletidas dentro da escola. Mas eu até havia dito ao Gabriel que eu não preparei slides. A minha fala foi pontuada aqui em alguns pontos definidos a partir da minha experiência, da minha reflexão, mas eu gostaria de iniciar com uma mensagem. Eu tenho permissão para espelhar? Senão eu posso fazer a leitura. Podemos começar. Gabriel, eu continuo. Eu acho que está havendo. Certo. Só vocês não estão conseguindo colocar os slides. Pode, professora Regina, pode começar, pode espelhar. Continuo. Tenho permissão para espelhar? Sim. Certo, só um instante.
Ok. Aqui na minha fala inicial, eu gostaria de trazer essa reflexão, ela é do nosso educador Rubem Alves, que ela trata de: sem educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. Para a apresentação aqui, para eu continuar. Oh, gente, me desculpem. Eu esqueci de abrir a câmera, mas a mensagem foi lida e, ao final, a gente pode espelhar juntamente com a mensagem final. Mas por que escolhido esse pensamento? Porque, primeiramente, nós pensamos a gestão da educação dentro de algumas vertentes. E a primeira dessas vertentes, a humana. Não se faz gestão de educação sem uma visão de homem, de humanidade, atrelando essa visão todos esses valores. Então, quando nós não pensamos nessa humanidade, na educação dessas sensibilidades, no perfil de ser humano que nós estamos como material em nossas mãos, é bem complicado se pensar no sucesso, na eficácia desse modelo, dessa gestão em educação. É bem verdade que esse processo da gestão da educação, ao longo dos anos, ela vem se modificando de forma a ser melhorada década a década, atendendo, sim, aos anseios da sociedade, porque a educação e a sociedade estão intimamente relacionadas, então, em determinados momentos, uma vai responder à outra por essa relação. Também pensamos na dimensão política. A dimensão política ela é uma condição prioritária, ela é sistêmica para essa gestão da educação, e, sobretudo, no âmbito da escola, no âmbito escolar. Se a política educacional ela não é proposta, ela não é vista nos vários aspectos e necessidades educacionais, essa gestão, agora bem específica da escola, ela tende a perder a sua funcionalidade. Também nós elencamos as dimensões técnica e pedagógica. Por que colocamos a dimensão técnica? Porque acreditamos ser um elemento basilar para que a política educacional seja implementada e efetivada. Porque, vejamos, do que adianta uma política educacional que visa, por exemplo, a elevação dos índices de alfabetização em uma determinada rede? Se lá no âmbito escolar, claro que uma política, quando vem com essa característica, ela vai pensar vários aspectos do programa de ensino, da formação dos professores, de toda a dinâmica da escola. Mas se ainda assim essa técnica ela não for apropriada pelos gestores específicos da escola, essa política ela não vai ser implementada e efetivada da maneira correta. E ainda assim, colocando o gestor também na sua dimensão pedagógica, porque essa compreensão pedagógica do gestor, ela é primordial para que o elemento principal da escola, da educação, se efetive, que é a aprendizagem. Então, para que essa gestão ela aconteça, o gestor ele precisa ter essa percepção. Ele precisa ter, claro que o gestor, o diretor, ele é um profissional da educação, ele é um professor, e ele tem essa dimensão da aprendizagem, mas aqui eu me refiro mesmo, são as minúcias pedagógicas, a entender os processos de aprendizagem, a entender todos os elementos, as estruturas que estão relacionadas a ele, para que essa efetivação aconteça. Então, sem esse olhar, na verdade, ele precisa atuar nesses papéis do gestor administrador, do gestor educador, para que esse processo se complete.
Porque não somente a visão, às vezes, quando se assume o papel do gestor, em algumas situações, parece que a visão do professor, do educador, ela fica meio em segundo plano. É nesse aspecto a que eu me refiro, que isso não deve ocorrer. Porque só entendendo o processo de forma global é complexo, gerir é complexo, sobretudo a educação, que tem várias implicações, mas isso é extremamente necessário. E aí, quando nós nos reportamos às desigualdades educacionais, nascidas ou refletidas na escola, nós vamos também fazer um contraponto com essas dimensões do papel da educação, né? Refletimos que a ausência dessas dimensões ou a má gestão dessas, elas concorrem, sim, às desigualdades, nascidas ou refletidas. Quando não cuida da dimensão humana, por exemplo, enxergar que é o humano que dá vida à escola, às relações, né? Já dizia Paulo Freire, a escola ela é, sobretudo, gente. Existe uma dimensão sistêmica, existe uma estrutura organizacional, mas é, sobretudo, gente. Então, é preciso que na escola se cuide das relações e também na condução das resoluções das demandas que ocorrem, que isso precisa ser pensado, isso precisa ser visto e não esse aspecto não descaracteriza a questão organizacional e nem sistêmica, mas eu acredito, é uma crença, acho que até minha, mas pautada nas leituras, nas vivências, nas experiências até aqui, né, de 13 anos de ensino público e mais uma década mais ou menos de ensino privado. E é através dessa experiência que a gente vai se construindo, né, dessas experiências vividas. Também aqui na perspectiva política, trazendo novamente em que aspecto isso pode trazer uma desigualdade a ser refletida na escola, nós precisamos pensar nisso, que as diretrizes, os programas, dentro das políticas, elas precisam ser bem conduzidas para que essa aprendizagem aconteça de forma inclusiva, que ela concorra para a equidade, porque nós estamos num espaço de diferenças, de heterogeneidade, então nós não podemos estar trabalhando de forma igual para todos. Essa igualdade, às vezes, quando não pensada, não refletida, ela poderá ser discriminatória. Então, eu tenho que pensar em condições para atender aquele meu coletivo, mas quando eu penso em atender o meu coletivo, eu preciso também perceber que existem as diferenças, que existem as especificidades, que existe a individualidade. Nós sabemos que a escola é um ambiente coletivo, que ela se organiza para o coletivo, mas ainda voltando à questão humana, ela precisa perceber as individualidades. Claro, não podemos ter uma política que vai pensar um programa para cada aluno individualmente, mas nós precisamos perceber as minúcias humanas, as necessidades, e com isso, incorporar essas dimensões ao projeto educativo dessa instituição, para não ainda mais fomentar, aumentar essas desigualdades. As dimensões técnicas e pedagógicas, né? Essas desigualdades, elas precisam ser dirimidas. Então, para isso, a gestão ela precisa ser competente nessas áreas, no sentido de diminuí-las, de saber lidar com diversas situações. Por exemplo, um grande desafio que nós vivenciamos agora em épocas de pandemia, trazendo aqui para a nossa fala sobre a experiência profissional nesse aspecto, foi aonde se viu, já sabíamos que as desigualdades eram latentes, mas esse período ele escancarou.
nós vimos isso muito claramente, o quanto é desigual o acesso dos nossos estudantes, das nossas crianças, né? Nós trabalhamos com crianças de ensino da educação básica dos anos iniciais e finais e também com o público do ensino médio, e ainda assim com o público específico da educação de jovens e adultos. Então, nós percebemos essa desigualdade muito forte. Na verdade, nem foi nenhuma percepção, foi uma visualização mesmo. E aí, nesse aspecto, a gente precisa ter essa competência também, além da questão humana, além da condução da política educacional, você tem que ter essa percepção técnica pedagógica, até mesmo para ir diminuindo esse acesso. E diminuindo essas desigualdades, né? Corrigindo aqui. Então, foi um momento difícil, porque nós estávamos muito aquém, enquanto profissionais, dos recursos tecnológicos. Nós lidamos com pessoas de diversas regiões que não tinham acesso algum, e dentro da gestão pedagógica da escola, que é a parte que nos compete, nós precisamos também orientar o nosso profissional a respeito de como conduzir essa situação. Além de ser uma aprendizagem para nós precisávamos replicar essa aprendizagem de modo a nos mostrar parceiros de todos, tanto os estudantes quanto os profissionais, buscando caminhos possíveis para estender esse atendimento. Então, passamos por diversos momentos formativos dentro da escola, buscando soluções de como fazer um atendimento que chegasse a todos, embora não da maneira mais eficiente, porque aquelas eram as condições que nós tínhamos naquele momento, tá bom? Mas essa questão orientadora dentro da escola, com essa formação continuada dentro do espaço da escola, no chão mesmo da escola, mesmo que não presencialmente, mas conduzindo todos esses processos. Ao longo desse processo, várias mudanças foram ocorrendo, ficamos um período inerte, sem atividade, depois voltamos de forma remota, totalmente remota. Na experiência da Rede Municipal de Teresina, viemos com as aulas da TV, que foi outra maneira de gerir pedagogicamente esse processo. Depois, agora, né, já do mês de agosto de 21 até o momento, nós temos outra forma de acesso, nós estamos agora no formato híbrido, ou seja, são perspectivas que precisam sempre estar sendo discutidas dentro do âmbito escolar, de modo, né, a concorrer para diminuir, sim, essas desigualdades. Então, a escola ela precisa ter esse olhar, a gestão, melhor dizendo, da educação, ela precisa ter esse olhar bem mais amplo, né, que vai para além do sistêmico, vendo todas essas dimensões. Então, a gestão da escola ela tem uma amplitude e, ao mesmo tempo, uma especificidade. Isso parece um paradoxo, mas, na minha concepção, não é. É uma situação de complementação, sabe? Um aspecto, ele precisa sempre estar em parceria, complementando o outro. Então, quando não se tem esse olhar e a gente não vai tratando desses temas, o foco da escola é a aprendizagem, mas a aprendizagem ela é algo bem amplo, que a gente precisa ver. Inclusive, hoje, o que é que nós temos dentro da nossa educação como princípio? A formação integral do estudante. E eu só posso concorrer à formação integral do estudante se eu tiver uma gestão competente na administração, se eu tiver uma formação continuada de professores, se eu conseguir mobilizar o meu corpo docente para que ele perceba a necessidade dessa formação. Porque, sim, gente, a formação continuada, ela precisa ser uma política pública, mas ela precisa ser um espaço dentro da escola e ela precisa também ser uma decisão pessoal. E como é que se chega à decisão pessoal? Quando nós conseguimos, como gestores,
levar esse entendimento aos profissionais, esclarecendo, exemplificando, trazendo casos reais que ele consiga compreender que essa formação é necessária. Só assim a gente consegue essa tomada de decisão individual, porque ao se dispor uma formação, nós temos que ter essa disponibilidade também pessoal, porque quando ela é meramente por obrigação, por imposição da rede de ensino ou da instituição, possivelmente ela não vai funcionar, ela não vai ter o efeito que é desejado, que é a melhoria da qualidade do ensino, ok? Então, assim, essa gestão, como eu já havia colocado, ela tem uma amplitude, ao mesmo tempo uma especificidade, ela é global, mas ela também é local, ela é coletiva, mas ela não pode desconsiderar o individual, ela é sistêmica, mas ela não deixa também de ser pontual, e antes de tudo ela precisa ser humana, inclusive crítica e, portanto, política. Nós não podemos nos esquecer desses aspectos, ok? Então, eu acredito que o meu tempo tenha sido até menos do que o previsto, mas a minha perspectiva, a minha contribuição com essa mesa seria nesse sentido, da minha reflexão crítica pessoal, da minha experiência enquanto profissional, que compõe a equipe gestora de 2 redes de ensino diferentes, de 2 ambientes diferentes, né? Um com educação básica no ensino fundamental e a outra na última etapa, que é o ensino médio, e, portanto, com uma gama de situações, né? Um ambiente amplo, você tem diversas situações e pessoas diferentes, isso leva a características diferentes, e por isso que eu me reporto novamente à questão do olhar, e, sobretudo, pedagógico, fazendo jus à minha formação enquanto também pedagoga, apesar de estar, apesar não, ainda bem que estou na parte de gestão também da escola, né? Então, eu vou retornar àquela apresentação que eu, infelizmente, deixei a câmera fechada, só para a gente fazer aqui um arremate, digamos assim, temporário aqui dessa nossa fala, antes de voltar aos questionamentos. Deixa eu só visualizar aqui se está aparecendo para todos. Sim. Então, aqui, sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. Esse é um trechinho, né, do olhar pedagógico, que é um texto escrito pelo Rubem Alves e que traz essa reflexão tão profunda, né, a respeito do que é o fazer educativo e, sobretudo, o que é gerir essa questão da educação, que é muito ampla e que a gente sabe dos impactos que podem causar na vida de um ser humano, na estrutura de uma comunidade, de uma sociedade como um todo. Então, aqui, gente, nós temos uma outra reflexãozinha, só para arrematar agora, de fato, a nossa fala. Que o caminho faz-se caminhando, como diria Fernando Pessoa. Não há outra maneira de se construir um caminho, de se construir uma experiência, de se gerir um processo que não percorrendo. Faz-se caminhando porque não há caminho, porque este só se faz ao caminhar. Palavras sábias de Antônio Machado, poeta espanhol. Então, assim, com a fala desses 2 educadores, desses 2 pensadores, com esse breve relato, né, da nossa experiência, nós concluímos aqui a nossa primeira parte de exposição, nos colocamos à disposição da mesa e seguimos com vocês. Muito obrigada, estou aqui à disposição. Muito obrigado, professora Regina. Iremos agora para a edição da professora Maria do Amparo e logo após teremos comentários, tá bom?
teremos agora a reinição da professora mestre Maria do Amparo Holanda, da secretária municipal da Educação José de Freitas, é graduada em Pedagogia e Administração Escolar pela Universidade Federal do Piauí, é graduada em Pedagogia e Magistério pela Universidade Estadual do Piauí, pós-graduada em Didática, pós-graduada em Psicopedagogia e Clínica Institucional, pós-graduada em Educação à Distância, mestre em Educação pela Universidade Federal do Piauí, experiência no ensino superior desde 1998, foi diretora acadêmica e geral da Faculdade do Itapecuru, foi coordenadora de História do NEAG da UESC, curso de pós-graduação em Educação Infantil em Teresina, Piauí, foi professora substituta da Universidade Federal do Piauí, do Instituto Federal do Piauí, em Teresina, Piauí, atualmente é professora substituta da Faculdade de Ciências Médicas, assim, no campus central da Universidade Estadual do Piauí, campus Pirajá. Superintendente da Secretaria Municipal de Educação, em José de Freitas. Fique à vontade, professora mestre Maria do Amparo Holanda. Obrigado, Gabriel. Estamos aqui mais uma vez, tivemos problema na conexão. Bom dia a todos os participantes, bom dia à mesa, a professora Elisângela Martins, bom dia a professora Regina Barbosa, minha conterrânea. Pois bem, nós, participando aqui do INIPEP, então, é a reinvenção dos processos educacionais, desigualdades presentes nas trajetórias escolares. Passando aí, por favor. Pode passar a tela, Gabriel. O papel da gestão da educação e as desigualdades educacionais que nascem na escola e são refletidos nela. Tema ele bastante já discutido. A professora, a doutora Elisângela, bem como a Regina Barbosa, que já fez as suas explanações. Sabemos que muitos deles se coincidem, as missões, até porque a fala retrata também de autores. Passando, por gentileza. A escola, ela tem um papel importante na formação do cidadão. Pois é por essa instituição que passa a maior parte dos sujeitos formadores na sociedade, ensinando, certamente, o verdadeiro ato democrático, praticando nas mais diferentes as situações. E aí vem o papel da gestão, que é de desenvolver atitudes, visando incentivar o debate interno no seio das escolas, a reflexão crítica no âmbito da formação inicial e continuada dos profissionais da educação, que não tem sido fácil. Vamos passar. Nesse sentido, afirma Ferreira, estabelece-se novas relações em trabalho, ciências e cultura, a partir das quais constitui historicamente um novo princípio educativo, ou seja, um novo projeto pedagógico por meio do qual a sociedade pretende formar os intelectuais trabalhadores, os cidadãos, produtores, para atender às novas demandas sociais posta pela globalização da economia e pela reestruturação produtiva. Sabemos aí que hoje requer um novo cidadão, para atender aí o mundo de hoje. Principalmente agora, momento esse que temos que reinventar novas maneiras e novas práticas para ensinar nesse período agora de pandemia. Passe a tela, por gentileza. A gestão adota instrumentos democráticos que contam com a participação de todos na instituição de ensino, projeto político-pedagógico ou proposta pedagógica e o conselho escolar, criando, portanto, um ambiente de participação nas reuniões, tais como: temos que saber ouvir todas as opiniões, temos que delegar responsabilidade ao máximo possível de pessoas, temos que mostrar responsabilidade e a importância do papel de cada um para o bom andamento do processo educativo. Temos que respeitar as decisões tomadas em grupo. Temos que valorizar o trabalho participativo, fazendo com que nesse espaço escolar seja disponível e agradável para a comunidade. O meu último livro, lançado agora, sobre gestão democrática, aproveitando a página 12, na página 13, e da qual ressaltamos aí a importância dessa gestão democrática. Passando, por gentileza. A gestão administrativa da escola, ela fundamenta nesses seguintes princípios, muito bem mencionado pela doutora Elisângela.
A autonomia permite à escola, na busca de soluções próprias, adequadas à comunidade escolar e local. A participação, ela abre espaço para a tomada democrática de decisões, bem como captação e incorporação de pessoas na comunidade escolar. E autocontrole é consequência desses outros princípios. Permite o retorno das informações e indica a necessidade, portanto, de um replanejamento. Passe a tela, por gentileza. De acordo com o Libânio, a participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática da escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de decisões, no funcionamento da organização escolar. Passe a tela. A gestão democrática na escola nada mais é do que um processo sustentado no diálogo, na alteridade, tem como base a participação efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar, seja ele o diretor adjunto, o coordenador, o secretário, enfim, todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade escolar. E a sociedade brasileira aí, ela vive momentos de rápidas transformações. Daí que a sociedade do conhecimento, ela tem apresentado novas rotas, novos desafios às instituições escolares, necessitando de mudanças emergenciais, criando, portanto, processos de interação entre sociedade escolar de uma forma que seja descentralizada, para que a gente efetivamente se tenha a democracia. Passe a tela. Para tanto, a direção procura realizar um trabalho coletivo, aberto ao diálogo, buscando a valorização do profissional da escola, o crescimento do aluno que acontece de forma democrática, harmoniosa, eficiente e eficaz. Isso é um processo que ele não começa desde o momento em que entra na escola, mas é um ato processual. Trabalhar a gestão democrática é um ato permanente, e repetindo, processualmente. Passe a tela. Entretanto, para que atender às necessidades do mundo moderno, é preciso repensar nossas práticas pedagógicas para conduzir o novo alunado, para que ele corresponda esse novo paradigma da complexidade. Nós precisamos reconstruções. Nós precisamos aí pensar na organização de uma ação educativa, de uma instituição de ensino, ele pensar na qualidade, de um ensino por excelência, que tenha um espaço prazeroso, enriquecedor, com sede de saber. Passa a tela. Construção de uma nova prática pedagógica, ela está sempre ligada diretamente à concepção de mundo, à concepção de homem e de conhecimento que fundamenta as relações cotidianas. Repensar essa prática, tendo a realidade como referência, significa criar um movimento de construção e de reconstrução. E aí nos remete à frase de Guimarães Rosa, que o mais importante e bonito no mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas elas vão sempre mudando, e aí afina e desafina, num processo de construção e desconstrução permanente. Passe a tela, gentileza. Portanto, o papel da educação é promover a articulação entre setores da escola e os segmentos da sociedade, a fim de garantir a eficiência e a qualidade do seu funcionamento. Para isso, nós precisamos ter novas rotas, novos caminhos, novos olhares. Passe a tela. Esses novos olhares sobre a gestão da educação, para alguns antigos entraves que ainda fica no nosso meio, as desigualdades, as discriminações, os preconceitos, tudo isso ele reduz a nossa capacidade de conviver, de refletir, de fazer melhor, de inovar e de partilhar. Precisamos, então, transformar a escola em um espaço de igualdade e de oportunidade. Oportunidade essa que seja para todos. Como o ditado chinês. Ele diz, quando o jogo de xadrez acaba, o peão e o rei vão parar na mesma caixinha.
Precisamos ver aí a beleza na diversidade, a complementaridade na diferença, a riqueza na pluralidade. Então, aí, a nossa igualdade numa diversidade, já diz Cortella. Passa a tela. As desigualdades educacionais e sociais, uma delas é na instância da sociedade, bem como também na educação escolar. Essa relação ela é muito perceptível nas redes escolares. Vimos aí a pública e a privada. Vimos aí a pública nas camadas populares, a privada, dedicada à elite. As leis da Constituição Federal, a LDB 93, 94, 96, elas preconizam a educação para todos, mas na garantia de direito e de acesso, a permanência. Sabemos que o acesso é mais fácil, a permanência precisamos das políticas públicas para que efetivamente, através dos programas, possam valorizar os espaços da escola. Os alunos de mais diferentes grupos. O trabalho com a diversidade, relacionado, portanto, à inclusão. Desafios, não podemos negar. Daí não somente o acesso, mas é preciso, portanto, que tenha a permanência e nossas políticas públicas que venham implementar para que nossas escolas possam estar bem mais motivadas com nossos alunos numa perspectiva de inclusão educacional. Temos aí a educação, um novo cenário. Lembrando que o professor no passado ele é caracterizado como autoritário, o dono do saber, o dono do poder, passa a ser hoje um mediador, um catalisador, um articulador na defesa de uma escola democrática, mediando a promoção de igualdade de oportunidades. Reduzir essa desigualdade no acesso e na qualidade de educação tem constituído um dos principais desafios dos gestores públicos. Nós recebemos, como gestores municipais, uma espécie de uma cartilha, uma coleção da gestão pública municipal que fala da gestão de 2021 a 2024. A Confederação Nacional dos Municípios, com o tema Desafio na Educação Municipal. Claro, é um desafio mesmo, considerando aí um longo período de suspensão das aulas, que pode ter afetado no processo de aprendizagem dos nossos alunos, em razão de diferentes e desiguais oportunidades de ensino, de acesso ao ensino remoto. Então, é preciso investir numa ampla formação de educadores para remover essas barreiras atitudinais. Na fala da professora Elisângela, ela retratava muito bem isso. Passando a tela, por gentileza. As desigualdades educacionais, nós vimos que professores, eles analisam aí o agravamento dessas desigualdades educacionais em função da pandemia, que está relacionados aos indicadores da classe, de raça, de localidade. As desigualdades educacionais no Brasil se agravou com a chegada da pandemia e do novo coronavírus, atingindo principalmente estudantes pretos, pobres ou de regiões mais afastadas. O abandono escolar é influenciado para a alimentação do ensino. Diante disso, faz-se necessário transformar essa realidade de maneira significativa, tanto nas escolas como na sociedade, para diminuir os preconceitos, os estereótipos, tornando a nossa comunidade mais humana, mais fraterna e mais solidária. Os dados do censo escolar e das avaliações educacionais, ela permite já descrever as desigualdades de rendimento, que aí está marcado por a aprovação, a reprovação e abandono. Desempenho entre as redes de ensino e dos grupos sociais nas escolas. Então, essa desigualdade educacional ela será observada pelo hiato de desempenho entre os grupos sociais. Para isso, é necessário estabelecer algum parâmetro, e esse parâmetro ele vem aí com o desempenho dos alunos para atingir as metas bianuais, sobretudo aí o IDEB. A desigualdade educacional ela sempre foi presente. E a pandemia, ela escancarou esse cenário. As dificuldades sociais, elas se tornaram mais evidentes com esse momento da pandemia. Alunos, majoritariamente pretos, pobres e LGBTs, quem mais, muitas vezes não possuem acesso a uma internet de qualidade e nem equipamentos, celular, computadores, etc., para suprir a necessidade que o ensino remoto exige. Vivemos isso aqui constantemente nos nossos meios,
principalmente nessas classes que são menos favorecidas. A pandemia deu margem para o sistema educacional do país aumentar. As disparidades raciais, sociais, locais, sendo um dos problemas estruturais dessa situação. A falta de acesso à internet para assistir às aulas online, que consequentemente gerou um dos mais problemas da educação, que é o abandono escolar. Por isso, com o programa Escola Ativa, de ir atrás do aluno, de ir à busca do aluno, de fazer com que o aluno não se evada da sala de aula, é o processo constante que temos aqui na rede municipal. Para certeza. Pensando em todas essas dificuldades da educação brasileira que vem enfrentando na pandemia e os efeitos do ensino após esse momento pandêmico, sabemos que ainda teremos muitas dificuldades na educação, mas que é possível encontrar caminhos estes possíveis para avançarmos. E foi aí que José de Freitas fez uma reconstrução em novos caminhos. A certeza. Por gentileza. A Secretaria Municipal de Educação no município de José de Freitas, Piauí, perante o cenário epidemiológico atual e sua responsabilidade junto à comunidade escolar, elaborou um plano de ações pedagógicas junto à equipe da CEMED, de caráter excepcional, de acordo com as orientações que nos foram dadas nacionais e internacionais, e considerando as suas concepções, vendo a realidade local. Por gentileza. E a reinvenção nos processos educacionais, tivemos aqui que realizar, com vista às aulas remotas do programa Rádio Aula, na escuta do conhecimento, se liga aí. É uma realização que inicialmente foi semanal, de aulas via rádio, uma parceria com as emissoras locais, através do rádio programa, intitulamos como Na Escuta do Conhecimento, se liga aí. Essas atividades, elas se davam articuladas, as aulas via rádio, conteúdo com base nas diretrizes curriculares, buscava sempre uma interação entre o aluno, a escola e o professor, através da mídia, WhatsApp, Facebook, para formar esses grupos, e a utilização também do livro didático como ferramenta de pesquisa. Passa a tela, por gentileza. A reinvenção dos nossos processos educacionais, aí eram os horários que nós estamos trabalhando, segunda, quarta e sexta, uma rádio local, Rádio Livramento, de 8 às 9h10, sendo atendido aí aos alunos da modalidade na educação infantil, bem como no ensino fundamental 1 e 2, dos níveis de ensino, melhor falando, na rádio comunidade, segunda, terça e sexta, de 8 às 9h10, de 13 às 14h10, no nível de ensino, educação infantil e ensino fundamental 1 e 2, e a rádios terça e quinta, que na modalidade EJA. Então, iniciamos com 3 rádios, ou atualmente temos 2 rádios. A nossa rede municipal, ela conta com 30 escolas e 7.477 alunos. E toda a nossa rede é assistida através das aulas rádio-aula em parceria com as rádios locais. Passa a tela, por gentileza. A equipe da CEMED elaborou um plano de ação para melhor compreensão dessa ação. Os alunos recebem com antecedência o calendário das aulas, as orientações de sintonia de cada rádio de parceira, um caderno de atividade organizado pela CEMED, com questões elaboradas por professores da rede municipal de ensino. Ainda existe uma localidade que a nossa equipe técnica se desloca até o local onde está o grupo de alunos, que é da modalidade EJA, na localidade da Muril. A equipe leva a caixa de som e um pendrive e faz a apresentação das aulas e até mesmo para o momento de tirar dúvidas para o aluno da modalidade EJA nessa localidade. Assim, reinvenção desse processo educacional em tempo de pandemia. Vamos ouvir alguém, passando aí a tela, um depoimento. Pode passar a tela, por gentileza. Nós temos aí o depoimento do professor
Eu não sei se vai ser possível o áudio. É o depoimento do professor. Pois não. Pode colocar o áudio, por gentileza. Ou não é possível? Não é possível, não é isso? Pois bem, seria depoimento de alguns professores relatando como acontece o programa, a gravação, o planejamento do trabalho junto à equipe da CEMED, bem como até chegada para com o alunado. Mas passando na tela, tem alguns depoimentos aí que está na tela seguinte, pode passar, por gentileza. Pode passar também. Daí é o depoimento que era da coordenadora da EJA, aqui o depoimento de uma professora do primeiro ano, o depoimento seria do coordenador do programa, ressaltando aí todos os encaminhamentos, ou seja, todo o processo. E aqui, então, algumas frases dos professores deste programa Rádio Aula, se liga aí. Na escuta do conhecimento, se liga aí. A professora Cláudia, do primeiro ano, ela mencionou que é uma tarefa difícil. Como nós sabemos que desde o início temos que nos reinventar. Então, muitos dos profissionais foram criando seu espaço para o cenário de gravação. E a professora Cláudia diz, tarefa difícil, mas bastante prazerosa. Está sendo um momento ímpar em minha vida, um aprendizado de superação, de entender que todos somos capazes de ir além de nossas limitações. Basta querer e acreditar. A professora Cláudia é uma profissional muito dedicada, trabalha muito com a questão de contação de história. Faz um trabalho magnífico. A professora Renata, na modalidade EJA, ela diz que é uma nova maneira de ensinar e de aprender. A professora Márcia, língua portuguesa do 6º ano ao 9º ano, ela diz, é uma forma de criar conexões novas, fortalecer as que já existem. Então, aqui ela já entrando na era da informática. O professor Ronaldo, professor de matemática na educação de jovens e adultos, ele relata, é uma experiência muito boa, onde aprendemos a nos ouvir e perceber nossos erros e acertos. Gravado, depois ele fica ouvindo no rádio, do alunado, então ele tira como aspecto positivo, dentro dos erros, sempre procurar os acertos. Passando a tela, por gentileza. Nós sabemos que a rádio, em tempos bem décadas passadas, lembra o programa Madureza, que era assim. Então, hoje, a reinvenção das aulas através da sintonia do rádio, locais, é algo que já acontecera antes. Como bem diz o Tiago Melo, não tem um caminho novo. O que eu tenho de novo é um jeito de caminhar. E a CEMED, José de Freitas, reconstruindo esses novos caminhos através dos rádios, que nós iniciamos aí no dia 29 de junho de 2021. A princípio, imaginávamos que fôssemos até o 31 de agosto, mas vale ressaltar que até o presente momento estamos com esses programas no Rádio Aula, visando assegurar o direito de aprendizagem. É uma ferramenta importante, nesse momento aí delicado, para manter os nossos alunos nas atividades educacionais, evitando aí, portanto, o abandono. Os profissionais do Rádio Aula, que souberam se reinventar para saber ser, bem como saber fazer, eu defino com a palavra gratidão, pois eles levam suas vozes desses profissionais em eco em nosso município. E não posso deixar de me manifestar, de agradecer a todos esses profissionais pela ousadia, mas sobretudo pelo desafio. Eles fazem toda a diferença hoje na cidade de José de Freitas. Concluindo, passando a tela, a educação é um ato de amor. Por isso, um ato de coragem. Não pode fugir a discussão criadora, sob pena de ser uma farsa.
Paulo Freire, não poder deixar de fazer referência ao nosso educador Paulo Freire. E assim, concluindo essa minha fala, peço desculpas no momento em que não foi possível dar início ao trabalho, mas estamos aqui, abertos para as colocações e agradecendo a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Muito obrigada. Muito bem, professora Maria do Amparo. Obrigado pelas colocações. Agradecendo a professora para tentar o papel da gestão da educação e as desigualdades educacionais que nascem na escola são refletidas nela. Abriremos agora, né, o espaço para o diálogo da discussão realizada. Você que quer participar conosco pode escrever sua pergunta no chat ou utilizar o microfone. Gostaria de solicitar que acione a mãozinha do aplicativo para melhor organização. Então, já temos aqui algumas colocações, né, no chat, onde a Ana Caroline fala, que é muito importante de se ter uma gestão democrática, onde todo o corpo docente e discente seja ouvido, visto, lembrado, onde os alunos, o Grêmio Estudantil tenha voz ativa, uma gestão crítica e que vem contribuir para os processos de ensino e aprendizagem de todos os alunos. Temos aqui também colocações, dando elogios às professoras, ótima palestra, colocações muito relevantes. Michel Gabriel também coloca que a relação pública-escola é de grande relevância, porque as decisões da gestão vai ser necessária a participação da comunidade em geral, ainda mais em tempos de pandemia, né? Nesses últimos anos, a gente vem se reinventando, né, para melhor adaptar a aprendizagem dos alunos e toda a comunidade, né? Então, essas decisões, elas se fazem, né, necessário, tanto família e escola, para a tomada de decisões. Laurilene, parabéns às professoras. Muito bem, é isso mesmo. Parabéns. Palestra muito interessante, esclarecedora. Então, temos aí as colocações, né? Alguém mais quer fazer algumas colocações, perguntas para a nossa discussão, nosso debate? Então, vamos dar continuidade, né? Em nome da comissão organizadora do terceiro encontro integrado de pesquisa e formação e o quarto encontro de pesquisa do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação de Gestão e Currículo, manifestamos nossos agradecimentos à professora Elisângela Fernandes Martins, professora mestre Maria do Amparo Holanda e a professora Regina Lúcia Barbosa dos Santos, ao tempo que abre espaço para suas considerações finais. Podem fazer as considerações finais, professoras. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando sobre esse tema, que é um tema que eu tenho bastante apreço, apesar de muito desafiador, sempre foi falar de gestão democrática, falar de desigualdades, é sempre um desafio. Quero agradecer a todos, parabenizar a toda a equipe pelo evento, e dizer que estamos aqui à disposição e esperamos que nossa participação tenha sido satisfatória e que nós tenhamos conseguido provocar sede de mais conhecimento, né, e respondido algumas inquietações e deixado muitas outras. O importante é ter deixado inquietações. Professora Regina, professora Amparo. Ok, eu estava aqui aguardando a ordem, né? Eu gostaria também de agradecer a oportunidade de aprendizagem, porque esses momentos, eles são, sobretudo, aprendizagem, enriquecedores, desejando que a nossa reflexão também tenha contribuído com os demais participantes, nos colocando à disposição sempre que necessário. E, por fim, terminar exatamente com essa palavra, já mencionada pela nossa conterrânea Amparo Holanda, né? Gratidão a todos. Falar de educação é algo assim que nos motiva diariamente.
E é isso, né? Estamos aqui, esperamos ter contribuindo e que nos desculpem por qualquer deslize que tenha sido ocorrido. Muito obrigada a todos. Quero agradecer o espaço e me colocar à disposição. Tema bastante relevante. Sabemos que no momento atual causa inquietações, mas estamos aqui abertos para ajudar no que for necessário e me coloco sempre à disposição. E agradeço a todos, em especial a professora Neide Guedes e você, Gabriel, quando estivemos dialogando nesses dias. Muito obrigada. Obrigada a todos. A Ana Caroline coloca aqui parabéns, parabenizando as professoras, ótimas colocações. Todas as professoras foram muito felizes em seus argumentos. Muito importante a contribuição de vocês para os novos processos de aprendizagem. Conceição Ribeiro coloca parabéns, professora doutora Elisângela, pelas colocações firmes em realidade contemporânea. Elisângela Fernandes coloca obrigada, Ana e Conceição. Estamos aqui, professora Elisângela, respondendo. Né? Antônio Carlos coloca que é presidente da CME. Quero parabenizar toda a equipe organizadora dessa live, que foi esclarecedora. Parabenizar a professora Amparo Holanda pelo relato do processo de educação que está sendo executada pela CEMED, a Rede Municipal de Ensino de José de Freitas. Então, nosso muito obrigado pela participação. Desejamos uma excelente tarde e continue acompanhando e prestigiando este estimado evento. Saúde a todos. Obrigada. Obrigada.